Oi, gente, voltei por aqui para trazer mais uma palavra de fé que eu espero que ajude você aí nos seus desafios, na sua semana. E hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Normalmente eu tenho trazido a palavra de Deus e depois relacionado com alguma coisa assim da minha vida para trazer na prática. Mas com essa palavra foi diferente. Eu vivi primeiro um determinado momento, depois eu ouvi aquela palavra e lembrei, e aquilo trouxe revelação no meu coração e foi tremendo. Então eu vou começar contando o que aconteceu. Há uns dias atrás, eu disse pro Roger, né, que é o meu esposo, dizendo assim: vontade de ir pra um lugar diferente, passear. A gente gosta bastante de passear. E por causa da quarentena, assim, a gente tá mais visitando a família, mas nenhum lugar diferente. E daí a gente combinou de ir pra Serra, aqui do Rio do Rastro, que é bem pertinho aqui de Criciúma. Nossa, e eu fiquei bem feliz, a gente foi, e o cenário lá é lindo, e tiramos um monte de foto. E eu fiquei bem feliz, né, da gente passear pra lá. Foi bem legal. Só que aí, depois, quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei pensando assim: mas por que eu queria tanto ir passear, que eu queria tanto ir pra lá, se na realidade, tipo assim, eu nem consigo ver a paisagem nítida, assim, eu consigo ver, assim, alguma coisa, mas tudo sem detalhes, eu não consigo admirar aquele lugar. Mas mesmo assim eu queria ir, porque eu sabia que aquele lugar era bonito, então eu queria ir, sabe? E claro que eu já conhecia, porque outras vezes a gente já tinha ido e eu tinha ido filmando e pelo celular eu consigo ver. E aí quando a gente tava subindo lá, daí o Roger, os nossos amigos ficavam dizendo: nossa, que lugar bonito. E eu, que lugar bonito, que dá, nos traz paz e tal. Mas na realidade eu nem tava vendo aquele lugar bonito, mas eu tava feliz por estar lá, por saber que aquele lugar é um lugar bonito. E quando a gente tá num lugar assim, da natureza, pra mim pelo menos assim, traz uma paz, assim, parece que a gente vê Deus, assim, naqueles detalhes, assim, que não tem como um Big Bang criar um lugar tão bonito assim, né? Quando a gente vê esses detalhes. Então eu tava feliz em relação a isso. Mas aí depois, quando eu cheguei nesse mesmo dia no culto, o pastor trouxe, o pastor Leonardo, que é o pastor aqui de Criciúma, trouxe uma palavra que está lá em Marcos 9. E era essa palavra, né? Conta a história de um pai que procurou Jesus buscando a cura para um filho. Ele já estava desesperado, né? Naturalmente, ele já tinha buscado muitos recursos durante muitos anos e ninguém conseguiu solucionar o problema do filho dele. Uh, e o pastor Leonardo trouxe essa palavra com o intuito de nos falar, pelo menos foi assim o que queimou no meu coração, que muitas vezes a gente tem uma fé natural, que é aquela fé que a gente busca ver as coisas, né, naturalmente. A ciência tem que dizer, por exemplo, se os médicos me disserem que é possível que eu volte a enxergar, então eu vou crer que Deus pode fazer. Mas se eles me disserem que não, aí fica mais difícil de crer, né? Então muitas vezes a gente tem uma fé natural, muitas vezes a nossa fé tá baseada nas emoções. Tipo, se eu tô alegre, daí eu tenho fé. Se acontece alguma coisa ruim, daí eu fico triste, daí a minha fé já é abalada. E falando a respeito da fé verdadeira, que é essa fé que não é baseada nem naturalmente nem nas emoções, que foi o que aconteceu com esse pai, né, nessa história. Então, quando aquele homem chegou diante de Jesus, Jesus perguntou, né, há quanto tempo aquilo acontecia com o filho dele. Ele disse que desde a infância. Eu fico imaginando o sofrimento daquele pai, porque eu sei que, por exemplo, tudo que aconteceu comigo foi muito difícil para mim, mas para minha mãe e para os meus pais, com certeza foi muito difícil. Eu ainda não tenho filhos, mas eu sei que para quem tem filho sempre diz que é pior quando acontece com os filhos do que quando acontece com ele próprio. Então aquele pai devia estar num momento de muito desespero e meio desacreditado, né, por já ter recorrido a tantas coisas e nunca ter conseguido resolver o problema. Mas Jesus disse: se crerdes, tudo é possível àquele que crê. Então ele só precisava crer, né?
E eu imagino que quando ele ouviu isso, fiquei pensando, ele deve ter sentido um pouco de medo de não conseguir crer suficiente, né? Porque com a gente acontece isso, né? Ah, eu já ouvi várias vezes, as coisas não acontecem porque não tem fé. Se tivesse fé, as coisas aconteciam, né? Ou muitas pessoas, por exemplo, acham que a sua oração não é suficiente para Deus atender. Vão pedir para outra pessoa orar porque aquela pessoa tem mais fé do que ela mesma, entendeu? Então eu imagino que ele deve ter sentido um pouco de medo de não crer suficiente, mas mesmo assim, ele falou: "Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade". Então ele falou aquilo que ele queria, né, que é eu quero crer, eu creio. E ao mesmo tempo pediu para Deus ajuda. E quando ele falou isso, o filho dele foi curado, né? Então, destacar nessa palavra a importância da gente falar, da gente abrir nossa boca e dizer eu creio, mesmo quando a situação é tão difícil que parece que a gente tem dificuldade de crer mesmo, sabe? Falar que crê e pedir ajuda para Deus para crer. E voltando lá à minha experiência de estar num lugar que eu não estava vendo, mas me sentir feliz em estar naquele lugar. Nós precisamos nos alegrar e crer naquilo que naturalmente a gente não vê, né? Trazendo para a vida espiritual. Se eu for ver naturalmente, tá bem difícil para mim voltar a enxergar. Os médicos não acreditam nisso. Mas eu preciso focar na palavra e declarar, eu creio. E assim como eu me alegro de estar num lugar que eu não tô vendo, eu fico feliz, sinto paz, eu tenho que me alegrar naquilo que eu ainda não vejo. E na sua vida também é assim, não tô dando meu exemplo, mas com certeza você passa por uma situação que às vezes é difícil de acreditar. E outra coisa que é interessante destacar nessa palavra também é que as coisas aconteceram na vida daquele filho através do pai que orou. Então, uma casa inteira foi mudada através da fé de uma pessoa, porque ele creu, entendeu? Então, você precisa crer que a sua oração pode atingir, sim, o seu filho, o seu marido, ou a pessoa da sua família que você ama. Ah, e não acontece porque ele não crê. Mas quem creu não foi o filho, foi o pai que chegou diante de Jesus e disse: eu creio. Então, se você crê, você pode mudar não só a sua realidade, mas a realidade da sua casa. Não espere ver naturalmente, não espere sentir na sua emoção para crer. Declare: eu creio, e peça ajuda para Deus, como aquele homem fez. Essa era a palavra de hoje. Vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu espero que essa palavra ajude aí na sua semana, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, cheia de fé, e declare: eu creio. Amém? Tchau!